Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muito especial, Suzane Cavalin, gerente de branding do Grupo Sovena. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Susan, o Vozes do Marketing faz parte de uma plataforma chamada Encontros com o Futuro, que busca aproximar o setor privado da academia. Legal. Contamos com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da SPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Meu nome é Matthew Schurtz, sou diretor aqui no World Observatory. Susan, conta pra gente o que faz o Grupo Sovena. Conto sim. Muito obrigada, então, pelo convite, né? Muito bom estar aqui com vocês. A Sovena é uma empresa líder em óleos alimentares, né? Então, é uma empresa portuguesa, né? Fica sediada em Portugal, com fábrica e olival no Alentejo, né? Na região ali do Alentejo, em Portugal, e tem presença em mais de 70 países. Uau! Aqui no Brasil, em cada geografia, né, uma marca diferente lidera em termos de comercialização, e aqui no Brasil, a marca que nós trabalhamos é a marca Andorinha, que acho que é aí conhecida por todos, né? Sim, a marca de azeites. Mas a Sovena, ela não trabalha só com azeites, né? Azeites é a maior fatia, mas também tem os óleos. Tem um óleo muito famoso lá fora, que é chamado Fula, que ele é muito líder de mercado, né, em Portugal. E que tipo de óleo que é? É óleo como os nossos óleos de girassol, óleo normal de cozinha. Tá. Então, de semente. De sementes, exatamente. Então, ela é uma indústria, né, que é muito forte na parte do agro, né? Então, temos um olival próprio que produz os nossos azeites, que produz também alguma parte de Olival sementes. é onde ficam as oliveiras. Exatamente. E nesse olival nós temos um lagar, que é o nome que se é dado para a fábrica, né? Onde são extraídos os azeites. Lagar? Lagar é o nome. Olha só. Ele é não super conhecia. tecnológico. Poucas pessoas sabem desse nome, né? Então, a gente tem o nosso olival próprio, que fica ali no Alentejo. Nós somos responsáveis, né, e temos o controle de toda essa cadeia de produção, né? Um dos nossos principais diferenciais enquanto marca. A marca Andorinha, ela foi lançada por um grupo português, isso em 1927. Olha só. Há muito tempo. E em 2004, ela foi adquirida pela Sovena. Tá. Então, a partir daí, a Sovena passou a cuidar, né, dessa marca. Em 2014, a gente passou a ter uma distribuição própria. Antes, a nossa distribuição ela era feita em parceria com a Bunge, né? Tá, perfeito. E em 2014, fizemos essa distribuição que nós temos até hoje, né? Então, nós temos um centro de distribuição que fica em Itajaí. Os nossos produtos... Onde é Itajaí mesmo? Itajaí fica no sul. Santa Catarina? Isso, Santa Catarina, exatamente, na região sul. Então, todos os nossos produtos, eles são importados, né? Eles vêm do nosso olival, que fica lá em Portugal. E aqui a gente somente faz a distribuição. Perfeito. E aqui vende só azeite de oliva? Aqui nós vendemos só azeite de oliva. A grande marca que a gente trabalha é a Andorinha, que é a marca que eu gerencio. Mas também nós temos distribuição de algumas outras marcas do grupo, né? Então, por exemplo, Oliveira da Serra é uma marca que a gente também vende, mas não existe nenhum investimento nessa marca aqui, somente a parte de comercialização mesmo. Sim. E quem compra a Oliveira da Serra? Quem compra Oliveira da Serra aqui no Brasil... Aqui no Brasil, de curiosidade, são restaurantes? Ela é uma marca... Não, é o consumidor final, né? Sim. Ela é uma marca que está se fortalecendo bastante, hoje ela já está entre as 10 marcas mais importadas que temos. E é consumidor final, ela também vem na embalagem de 500 ml, assim como a Andorinha, né? Sim. Uma embalagem de vidro, mas não é para restaurantes não, é para consumo final. Susan, como a gente consegue identificar um azeite bom? Conta para mim
o que é fato e o que é mito nesse setor. Com certeza. Acho que esse é um dos nossos principais desafios enquanto marketing, né? Mostrar para o consumidor o que é mito, o que é verdade e tentar educar o consumidor sobre esse consumo dos azeites, tá? Então, o azeite, quanto mais fresco, melhor. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa entender, né? Olha só. Existem vários fatores que fazem com que eles sejam melhores ou também fazem com que o consumidor possa identificar qual é aquele que é melhor para o seu paladar, né? Então, existe o grau de maturação das azeitonas, por exemplo, né? Então, existem as azeitonas mais verdes, as azeitonas mais maduras. As mais verdes fazem produtos um pouco mais intensos, com mais amargor, com um pouco mais de picância. E as azeitonas que são mais maduras fazem produtos mais suaves. Então, sim, existem azeites diferentes. Mas né? Isso não seria uma diferença de qualidade? De qualidade, não. É de percepção no paladar. Tá. O que os brasileiros geralmente olham para comprar um azeite e que isso não é alguma coisa que a gente poderia dizer que faz com que o azeite seja melhor em termos de paladar. É a acidez. Né? Então, o brasileiro vai na gôndola do supermercado procurar por produto, ele vai olhar qual que é o produto que tem menor acidez, achando que isso se sente no paladar. Mas isso não é verdade, né? Não é como uma fruta cítrica que você vai sentir no paladar. A acidez, ela serve para identificar qual é o tipo de cada produto. Então, a acidez, ela vai ser identificada em laboratório, né, e em análise sensorial. E quando o azeite ele tem até 0,8% de acidez, ele é considerado um azeite extra virgem. Portanto, ele sim tem uma qualidade melhor, né? Mas ele serve exatamente para a gente identificar. Então, até 0,8, ele é o extra virgem. De 0,9 até 2%, ele é considerado um azeite virgem. Que aqui no Brasil, nós não temos tanto, tá? Lá fora tem mais. Aqui no Brasil a gente tem uma única marca que lançou um azeite virgem recentemente. A partir de 2%, ele não é ideal para consumo. E aí o que acontece? Esse azeite que passa de 2%, ele é refinado e ele se une ao azeite virgem que se forma o azeite de oliva, que é aquele vermelhinho que todo mundo conhece no supermercado, né? Que todo mundo já identificou pela cor, mas ele se chama azeite de oliva e ele é muito mais indicado para cozinhar, né? Para fritar, para cozinhar. Apesar de que, aí eu vou te contar um outro mito, né? Que todo mundo fala que não se pode cozinhar com azeite, mas você pode cozinhar com qualquer um deles, tá? Inclusive com extra virgem, tá? Que eu já usei muito. Isso. Porque o que sobrou em casa e fica bom. Fica muito bom e não perde a qualidade, como muita gente fala, né? Então, sim, podemos cozinhar com ele. Então, acho que para se escolher um bom azeite, você tem que entender ali o que você está comprando e linkar isso para o que você precisa, qual é a utilização que você vai ter. Quanto mais fresco, melhor. Se você quiser um extra virgem para o seu consumo diário, tem várias opções, né? Dentro do nosso portfólio, nós temos a linha dos clássicos e a linha dos especiais. E ali você percebe essas mudanças, né, que eu contei para você ali, do nível de maturação das azeitonas. Nós temos azeites que são um pouco mais suaves, que a gente indica, inclusive, para a introdução alimentar das crianças, né, que é um produto que nós temos que se chama Descobrindo o Azeite. Nós temos Isso produto... é um azeite? Descobrindo é um azeite. Chama azeite. Descobrindo o Azeite. Chama. Sim. Como ele tem essa qualidade de ser um pouco mais suave, ele é orgânico, com um sabor, né, um paladar um pouco mais suave, a gente indica para a introdução alimentar. Nós temos também um produto que é orgânico, né, que daí ele vai naquela linha do que eu te falei. Ele é feito com azeitonas mais verdes, portanto um pouco mais intenso. Então, cada um dos produtos... Mas sem pesticidas, é isso? Orgânico? Todo o nosso portfólio ele é 100% suco de azeitona. A gente não tem interferência nenhuma. Por que ele é orgânico? Para ele receber o selinho de orgânico, ele tem uma produção separada, ele passa por alguns critérios diferenciados para que ele possa ter esse selinho de orgânico que ele tem. E custa mais? Ele está na mesma linha dos outros produtos especiais. Tá. Bem na mesma linha. E os outros produtos especiais, quais são mesmo? Dentro Descobrindo o azeite, o orgânico. Dentro do nosso portfólio, a gente tem alguns nomes, né, que eu vou falar aqui para você. Eu tenho um produto que se chama Vintage,
que ele é um produto feito com azeitonas mais maduras, portanto ele é um pouco mais suave, a gente indica inclusive para receitas doces, né, para sobremesas. Temos o orgânico, temos o Descobrindo o azeite, a gente tem um produto que vamos dizer que ele é uma edição limitada, que se chama Primeira Colheita. Ele vem da extração das primeiras azeitonas da safra. A colheita lá em Portugal acontece em meados de outubro, novembro, né? Então, agora está acontecendo. E esse produto, ele é feito das primeiras azeitonas da safra, portanto, ele é super fresco, né? Tá. Então, geralmente, ele fica à venda nos primeiros meses do ano. Ele se chama Primeira Colheita. Ah, excelente saber disso. Eu vou arrasar nos jantares. Já está sabendo melhor. Já. Muito bem. Bom. Susan, e conta um pouco como você chegou nessa área. Conta da sua carreira um pouco. Conto sim. Bom, eu sou formada em Relações Públicas, eu tenho uma especialização em Marketing e um MBA em Gestão Estratégica. Eu tenho 15 anos de mercado, e a gente começa a entregar um pouquinho a idade, né? Eu comecei trabalhando com marketing de franquias, com as escolas de inglês Wizard, lá no passado. Sim. Com o famoso seu Carlos Martins. Sim. Trabalhei durante 5 anos com ele, na área do marketing, né? Então, foi uma experiência que trouxe para mim essa visão do mundo corporativo, né? Eu entrei lá como um estágio e fiquei lá durante 5 anos trabalhando em marketing. Então, eu era responsável pelas campanhas das franquias, eu era responsável pelo atendimento das franquias, né, pelos eventos, pelos encontros. E depois de lá, eu entrei no mundo corporativo dos bens de consumo, né, que foi aí onde eu me apaixonei. Eu gosto muito dessa área e eu comecei a trabalhar em cervejaria. Qual? Oi? Pode dizer qual? Claro, posso. Vou entregar a idade de novo, eu entrei na Skin Cariol. No momento que ela estava numa transição, passando de Skin Cariol para Brasil Quirim. E lá eu entrei numa área de eventos. Então eu ficava dentro do marketing, mas cuidando dos eventos de todas as marcas, né? Então tive a oportunidade de trabalhar com marcas grandes como Devassa, Skin, que na época Devassa deve ter sido divertido. Muito. Imagino. Foi muito divertido. Eu já vi o marketing, um pouco. No passado tinha um marketing bem diferenciado, né? Sim, exatamente. Hoje em dia acho que ele não daria mais certo. A verdade, você acha que não? Acho que não. Mas trabalhei com Devassa, trabalhei com Skin, trabalhei com cervejas crafts, né? Que são Baden-Baden e Eisenbahn. Também trabalhava com não alcoólicos. Basicamente, eu dava suporte na área de patrocínios e eventos para todas as marcas do grupo. E aí, dentro de cervejaria, né, eu estava em Brasil Quirim, também aconteceu a mudança para Heineken e eu me mantive, né, também na mesma área, mas com uma mudança de que em Heineken essa área chamava Brand Experience. Ela era muito mais ligada em ações de marca, né? Então, eu fazia todas as ações da marca. Então, se tivesse, sei lá, uma ação de experiência de marca em eventos, eu fazia, né? Dentro de grandes eventos como Carnaval, Rock in Rio. Cada pessoa era responsável por uma marca diferente. Eu tive a oportunidade lá de trabalhar também com Amstel. Continuei o trabalho com Skin, também trabalhava com Devassa. Eu olhava para o mercado mais mainstream e economy, né? Então, eu cuidava bastante de Amstel, de Devassa, de Skin, e eu fazia todas as ações voltadas para essa marca. Então, desde a estratégia, né, que vinha da marca, mas que a gente trazia para uma realidade tangibilizada, né? Então, toda a estratégia que as marcas desenvolvia, eu a transformava em ações de experiência. E eu pude conhecer bastante sobre cada uma dessas marcas, entender um pouco mais do mercado de cervejaria, que é extremamente competitivo, né? Sim. Acho que foi, assim, uma grande escola de marketing para mim. Fiquei 10 anos em cervejaria. Sim. E depois disso... Ontem teve aqui o grupo Petrópolis. Ah, legal. Exato. Antes de ontem. Antes de ontem, legal. Exatamente, isso. Grande grupo, né? Então, fazia parte ali dos 3 principais concorrentes ali. Sim.
Dentro de Heineken ainda, né, você citou o Grupo Petrópolis, a gente trabalhou muito a questão de regionalismo, né? Principalmente eu que cuidava das marcas mais mainstream e economy. Então, tinha uma segmentação de marca bem interessante lá dentro, né? Onde, por exemplo, no Norte e Nordeste, a marca Skin atuava. Sei. Quando a gente vinha para o Sul, tinha mais a atuação de Devassa e de Amiston naquela Sei, época, né? sei. Então, era muito bem segmentado. Sei. E eu tive a oportunidade de fazer esses trabalhos regionais também, que agregaram muito, né, para a minha carreira no futuro. Depois disso, eu fui para uma... Eu optei por voltar para o interior, né, porque eu estava trabalhando em São Paulo. Você é de onde? Eu sou de Campinas. Tá. Fiz toda a minha formação lá em Campinas. Tá. Mas no momento de Heineken eu fui morar em São Paulo, Tá, né? ok. Porque a empresa era lá, a gente ainda não tinha essa possibilidade de trabalhos híbridos, né? Então Sim, eu sim. trabalhava localmente em São Paulo. E aí, quando eu saí da Heineken, eu quis voltar para o interior por uma questão pessoal. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que, inclusive, era sediada em Itu, Tá. chamada, na verdade, uma empresa americana chamada Culligan adquiriu uma empresa de marca branca aqui chamada IBBL, que cuidava de purificadores de água. Era concorrente de Consul, Electrolux nessa parte de purificadores. A Culligan, uma líder mundial em tratamento de água, estava adquirindo essa empresa chamada IBBL, e eu vim para a empresa para poder construir a área de marketing lá dentro. Tá. Né? Então, eu fiz toda essa construção da área de marketing, que lá a gente trabalhava com todos os pilares, né? Desde campanhas, a parte de comunicação, a parte de criação de produtos, né? Muito próxima do time de engenharia, por ser essa questão de linha branca. A gente trabalhava também trade. Então, eu construí a área de marketing dentro da Culligan. Fiquei lá por quase 3 anos. Foi nesse momento que eu engravidei, saí de licença maternidade, e quando eu voltei, eu, através de uma conhecida minha, né, que é a pessoa que cuidava, né, da área de marketing de Andorinha, ela estava indo para uma outra oportunidade em Portugal, me convidou para assumir a cadeira dela, que é a Marina. Ela ainda está na companhia, 3 anos. E aí eu gostei muito da oportunidade de voltar para os bens de consumo, né? Que é a minha grande paixão. E aceitei a proposta de vir para essa cadeira, agora cuidando de alimentos, né? Cuidando de azeites. E até aí... E aí eu comecei a assumir o marketing de Andorinha, né? E o marketing de Andorinha, a gente cuida de todos os pilares, né? Então a gente cuida desde lançamento de produto, gestão de portfólio, a parte de comunicação, a parte de eventos e brand experience. Então, eu e meu time, que é super enxuto, mas um excelente time, a gente olha para tudo isso. Perfeito. E quais são os meios que vocês usam? Usam o digital, usam televisão, usam mais eventos? Conta só um pouquinho disso. Nós usamos a parte digital. O que funciona melhor? Olha... Na verdade, a gente usa um pouco de tudo, mas a parte digital, hoje em dia, de geração de conteúdo, tem sido super importante, né? Então, a gente tenta fazer uma divisão em que a gente tenha um alcance interessante que a TV nos dá, né? Então, a gente também tem campanhas de alto impacto. Isso é muito importante para a gente ter o alcance. E também é importante... para o trade, né? Para o nosso time comercial entender que a nossa marca está ali, está posicionada de uma forma interessante. Todo mundo sabe, que todo mundo sabe, todo mundo conhece, é relevante, né, em termos comerciais. O digital é muito importante para a gente, e no digital a gente tem alguns assets bem legais, né? A gente tem um grande desafio enquanto marca, que é fazer com que a gente saia um pouco da linha dessa visão mais tradicional que a categoria tem, né? Então, os azeites são muito vistos como algo tradicional. Todo mundo já imagina uma campanha, o almoço de domingo com a família, o azeite sendo, né, na comida sendo regado. Em Lisboa, no século XIX. Isso, a gente quer sair disso, né? E nós temos alguns caminhos para isso. O digital é um deles, então a gente trabalha muito a criação de conteúdo. Acho que essa transformação do digital, né, que trouxe os micro e nanos influenciadores,
Vocês usam? Nós abraçamos, Sim. né? E nós usamos e temos tido bons resultados com isso, né? Principalmente em termos de engajamento, de fazer com que os conteúdos sejam cada vez mais reais, né? Fazer com que os azeites estejam na vida das pessoas, na casa das pessoas, de uma forma mais real, menos roteirizado. E a gente tem um asset muito legal, que é uma influenciadora da marca. Ela se chama Dorinha, ela é a nossa andorinha, e ela nasceu, na verdade, em 2011, né, quando nem se falava sobre influenciadoras digitais, né, de marca. Ela foi criada lá atrás, ela inclusive, nós fizemos muitos merchandisings com ela, junto com o Louro José, da Ana Maria Braga. Ela é muito conhecida como a namorada do Louro José. Isso, olha só. E a gente ganhou uma notoriedade muito importante nesse momento, né? A Dorinha, em 2022, ela foi repaginada. Então, a gente trouxe a Dorinha para uma versão mais humanizada, né? Hoje, ela é uma andorinha totalmente humanizada. Mas o mais interessante é que quando nós fazemos pesquisas, né? Que a gente pergunta para as pessoas sobre o que elas acham da Dorinha, né? O que elas respondem são atributos muito positivos que a gente encontra na marca Andorinha, né? Que legal. Então, isso pra gente é muito legal. É muito legal a gente saber que a gente tem esse asset tão importante, tão relevante e tão atual, né? Sim. Que faz com que a gente, de fato, não fique nessa parte mais tradicional da marca. E a gente também, né, tem outras coisas que nós fazemos. Então, nossa grande missão é educar o consumidor sobre o consumo dos azeites, né? Então, para isso, a gente realiza muitos eventos, muitas experiências de marca. Nós temos uma ação proprietária que se chama Casa Andorinha, que inclusive acabou de acontecer pela primeira vez no Rio de Janeiro, que é uma casa onde a gente leva lá dentro uma experiência de andorinha. Então, todo mundo que entra é impactado por um conhecimento de processo produtivo dos azeites. Nós falamos sobre tipos de azeitona, sobre como a gente produz o azeite. Tem degustação guiada, então as pessoas começam a entender quais são os atributos que eles têm que levar em consideração na hora de escolher o produto. E como que isso existe ainda? Posso ir visitar? Ela acontece, na verdade, ela é bianual. Tá. Cada ano a gente realiza em um lugar diferente. Então, esse ano foi a primeira vez no Rio de Janeiro. Nós tivemos recorde de público, mas ela acabou de encerrar. Então, daqui a 2 anos ela vai acontecer novamente. Tá ok. Mas, além disso, a gente participa de outros eventos. Então, festivais gastronômicos, como o Taste aqui em São Paulo, né, que é super famoso, o Rio Gastronomia. Então, são várias formas que a gente tem de ter um tempo com o consumidor, contando para ele o que é o azeite, como ele escolhe o azeite, quais são os principais atributos, porque a gente acha que isso é muito poderoso, né? O poder da informação faz com que o consumidor tenha a liberdade de escolha, mas que possa escolher pelo que é mais confiante, de maior qualidade. E aí a gente tem alguns produtos também, que também seguem essa linha de educação, né? Então, eu trouxe aqui para vocês verem o Oli, que foi o nosso último lançamento. O Oli, ele é um produto destinado àquela pessoa que é, de fato, um adorador de experiências, né? Então, aquele cara que gosta de fazer um jantar, falar sobre os vinhos, ou de ter a sua experiência ali com seus amigos, com queijos e azeites, aqui é o momento dele aprender e poder ensinar, tá? Então, são as 3 intensidades de azeites que existem, né? Suave, o moderado e o intenso. E você pode criar o seu próprio blend nessa 4ª ampola. Então, você faz uma mistura de blends para chegar ao paladar que você mais gosta, ou que mais combine com a sua receita. Que legal. Então, aqui ele é personalizável. Onde que eu posso comprar isso? Isso você compra na nossa loja online, no compreandorinha.com.br. Ou em algumas lojas de varejo premium que a gente tem, né, espalhada aí pelo Brasil. Susan, só para encerrar, falando de marketing, que dicas você daria para os estudantes de hoje, que estão na faculdade? Ótimo. Bom, eu daria algumas dicas. Primeiro, né, como eles são estudantes, conhecer os princípios básicos, né, do marketing, posicionamento, branding, os 4 Ps, eu acho que isso é fundamental. Mas, principalmente, criar relações e conexões com pessoas
de diferentes segmentos. Isso traz muito poder para essa área, porque você consegue conectar relações e fazer com que você seja mais criativo, portanto, um pouco mais estratégico, né? Isso é muito importante, não só para marketing, mas no mundo dos negócios como um todo. Tá. Uma outra dica muito importante é que, se eles tiverem oportunidade, que eles façam, que eles explorem horizontalmente alguns departamentos dentro do marketing, né? Tais como o marketing, inovação, eventos, experiências de marketing, para que eles criem um ciclo mais estratégico do negócio, para que eles conheçam outras áreas e, portanto, sejam profissionais mais poderosos. Isso é muito importante. Susan, muito obrigado. Foi fascinante e aprendi muito. Que Obrigado, bom, mesmo. imagina. Eu que agradeço.